Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham aqui o canal Thiago Lima EBD. E nesta oportunidade nós vamos fazer um pouquinho diferente na lição de número 11 para a Sala dos Jovens, onde nós trataremos aqui o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Eu vou simplesmente fazer aqui uma narração e passando então esta aula como que um podcast, né? Onde você vai ter aqui praticamente um áudio, não conseguindo interagir com vocês nesta oportunidade. Mas o conteúdo que eu tenho desenvolvido e me esforçado para fazer, algo para trazer aqui no canal que seja realmente relevante para auxiliar na aula dos professores e até os alunos que se achegam aqui no canal, da mesma maneira tenho me esforçado e me empenhado para tal, tá bom? Então o que vai mudar simplesmente nesse vídeo é a minha pessoa, que não vai estar aparecendo aqui na tela, mas vamos lá para a aula de número 11, então, o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Os objetivos da nossa lição estão assim: apresentar a aldeia de Betânia, explicar a respeito do milagre da ressurreição e explanar acerca da soberania de Deus. O nosso texto principal, que é colocado para nós aqui na Sala dos Jovens como texto principal, está em João capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Resumo da lição: Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. O nosso texto bíblico para a base da nossa lição de hoje está em João, capítulo 11, e versículos 1, 3, 4, 14, 17, do 39 ao 41, 43 e 44. Mas é importante, você aluno, você que ama a Bíblia, a palavra de Deus, que leia todo o contexto do capítulo 11. Com certeza será mais proveitoso para você. Não faremos a leitura, mas já passamos então para a introdução, Bom, nessa lição, o amigo de Jesus ficou gravemente enfermo e veio a falecer. Tudo aconteceu em um momento em que Jesus não estava por perto. Então, a princípio, ao lermos o texto bíblico de João 11, podemos ter a impressão de que Jesus chegou tarde na aldeia de Betânia e que mais nada poderia ser feito. Afinal de contas, o doente já tinha falecido. Contudo, o milagre da ressurreição de Lázaro nos mostra que o Filho de Deus jamais chega atrasado, não é mesmo? O Senhor tem a hora certa de agir em nosso favor, pois Ele é soberano e tem o controle do tempo. Tudo está em suas mãos, inclusive a morte e a vida. E nós, como somos limitados, essa questão da soberania de Deus quanto ao tempo, onde Ele tem todo o controle, para nós, na nossa limitação, em momentos de crise, em momentos de que estamos de repente passando, atravessando aquela tempestade, nós não conseguimos entender e nós ficamos pensando que tudo está perdido. Mas na verdade, olhem só, na morte do seu amigo, daquele o qual ele tinha ali a casa, aquela aldeia, aquele local, era como que um lugar de refúgio, onde Jesus ele ficava ali por uns dias, conversava, tinha um tratamento com Lázaro, a amizade de Lázaro, e agora passando por todo esse problema, e as pessoas não entendem, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas o Senhor sempre faz na hora certa, chega na hora, no momento certo, sempre tem tudo preparado para aqueles que esperam, para aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que por mais que o coração se abale, por mais que o coração fique ali numa situação ruim, aquele sentimento, aquele aperto, não é verdade? Mas nós temos que continuar firmes na nossa confiança, sabendo que o Senhor Ele nos assiste e no tempo oportuno, no tempo certo, Ele chegará
e trará consigo o milagre. Em todas as lições nós podemos ver justamente isso, né, que eu comentei aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro capítulo aqui, a aldeia de Betânia. E aqui a revista nos traz uma meditação com relação à sua posição geográfica, né? A aldeia de Betânia é citada várias vezes nos evangelhos, né? E tem as referências aqui no texto da revista, e é bem provável que essas citações não correspondam a todas as vezes que Jesus esteve ali. Muito bem. Então, no meio do deserto de hostilidades enfrentados por Jesus em Jerusalém, havia um oásis em Betânia, né? A amizade de Marta, Maria e Lázaro. Jesus se hospedara na casa deles, né? E o relato de Mateus 21, 12 a 17 nos dá exatamente esse sentido, né? Pondo Betânia como um lugar de refúgio ante o clima de hostilidade que Jesus costumava viver em Jerusalém. Então, Mateus 21, 17 vai nos dizer assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Depois nós vemos em Lucas, capítulo 19, 29, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Então, Betânia ele estava sempre por ali, né? E João 12, 1, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos, né? Já é uma oportunidade futura, né? E não do capítulo 11 aqui, mas sim do 12. E é bem provável que essas citações, né, não correspondam todas as vezes que Jesus esteve ali, mas os registros que temos são suficientes para que entendamos quão estratégico foi aquele lugar, tá certo? Então, justamente para falar da sua posição geográfica, onde estava ali próximo, sim, de Jerusalém, um lugar aí de tranquilidade para o mestre descansar um pouco, né? Muito bem, ponto 2, então, é estrategicamente escondida, né? Jesus fez isso algumas vezes em relação a Betânia, há apenas 2,7, né, quilômetros de Jerusalém, nem 3 quilômetros aí. Bastava sair da cidade antiga, cruzar o vale de Cedron e passar para o lado oriental do Monte das Oliveiras, onde estava Betânia, como que estrategicamente escondida. O texto da revista já está nos passando essa informação nítida e clara de que era muito próximo ali, então ficava um lugar, né, onde realmente cabia estar repousando, enfim, passando por ali sempre. Então, considerando as muitas vezes que esteve na Judéia e os períodos que nela permanecia em cada viagem, é bem provável que Betânia tenha recebido sua visita por diversas vezes, as quais serviam para estreitar a amizade com Lázaro, Marta e Maria, né? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, né? O maior dom que pode oferecer um ser humano ao outro é o dom da compreensão e da paz. Contar com alguém a quem podemos recorrer, né, em qualquer momento, com a segurança de que não rirá de nossos sonhos ou que não dará uma interpretação errônea às nossas confidências, é algo maravilhoso. Não é verdade? Essa confiança, né, uma amizade, é importantíssimo isso. Então, contar, né, com um lugar onde se podem esquecer as tensões da vida é algo formoso. Em todos nós está a possibilidade de converter nossos lares em um lugar assim. Olha que frase interessante, né? E nós precisamos buscar isso, que os nossos lares sejam realmente esses, tido como Betânia para Jesus, nosso lar, nossa casa é para nós. Um lugar onde nós encontramos tranquilidade e paz, né? Descanso. É claro que aqui entre nós não é bem assim a grande realidade, né? A vida da gente nos faz aí, nessa correria, em tantos compromissos e tudo, uma hora e outra, a nossa casa parece um campo de batalha, né? Mas nós temos que ter em mente que o ideal é que nossa casa seja realmente um lugar, né? Seja realmente um lar, um lugar, né, de lareira, um lugar de
tranquilidade, descanso e conforto para as nossas vidas, tá bom? Então trata-se de algo que não custa dinheiro e que não exige uma hospitalidade luxuosa ou cara. A única coisa que se precisa é de um coração pormenorizado. Olha só. Bom, e o ponto 3 da revista fala saindo da agitação, né? Que é tudo dentro do que a gente tem falado aqui a respeito de Betânia, né? Esse lugar que é escolhido por Jesus, né? Para sair da agitação movimentada ali de Jerusalém e de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, Jesus, ele já vinha causando, né? Muitas e muitas conversas, muitos e muitos reboliços ali entre os principais dos judeus e tudo. Então, realmente a agitação era grande naquele período, né? E claramente para o próprio Jesus. Então, notamos aqui, ninguém pode oferecer um dom maior a seu próximo que o dom do descanso para os pés fatigados, né? E esse foi o que Jesus encontra na casa, né, de Marta, Maria e Lázaro, né, lá em Betânia. Uma das coisas mais valiosas é contar com uma casa e um lar onde se possa ir a qualquer momento e encontrar descanso, né? Será que nós temos algum lugar assim na nossa vida? Né? Descanso, compreensão, paz e amor. Né? Isso se aplicava em um duplo sentido no caso de Jesus, pois carecia de casa própria. Não tinha onde reclinar a cabeça, né? Assim como diz em Lucas 9:58, Jesus tinha esse porto no lar de Betânia. Ali havia 3 pessoas que o amavam e podiam descansar das tensões que lhe impunham a vida. Muito bem, ponto 2, então, o milagre da ressurreição. Estamos falando aqui justamente disso, nós introduzimos aqui o assunto, João capítulo 11, que vai falar a respeito dessa ressurreição, esse milagre tão importante, né, que foi, e até o último sinal, né, o 7º sinal que Jesus ressuscita Lázaro. Então vamos falar agora a respeito do milagre da ressurreição. Então, para a glória de Deus é o primeiro ponto no capítulo 2, né? A expressão glória de Deus tem um lugar central nesse texto. Jesus disse aos discípulos que a enfermidade era para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, né? Então, quando Marta hesita diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus ressaltou justamente esse propósito, lá em João 11:40. Então, o mensageiro gastou um dia. Olha, é interessante essa parte aqui. É uma anotação que eu estou fazendo aqui do livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui para citar com vocês. Tá aqui, ó. William Barclay, né? Esse esboço que eu tenho feito do livro de João, tenho feito a respeito desse comentário do Novo Testamento de William Barclay e também do Hernandes, né, do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá? Então muita coisa do que eu falo aqui, logicamente, além do texto da revista, desses 2 autores, tá? E esse daqui, se não me falha a memória, eu não anotei, mas parece que é do William. E assim, ele fez uma anotação interessante, e eu gostei bastante, que diz o seguinte: olha, o mensageiro gastou um dia para chegar até Jesus, né? Então você conta um dia, ok. Que foi de onde ele falou, olha, onde ele recebe essa mensagem e vai. Logo que o mensageiro saiu de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto e sepultado. Jesus demora mais 2 dias e gasta outro dia para chegar. Daí, quando chegou, Lázaro já estava sepultado, havia 4 dias. Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. Como isso, né? Nós lemos lá no capítulo 11, né? João 11, o verso 15, tá? Ele deu graças ao Pai por isso. Jesus sempre agiu de acordo com a agenda do Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda, né? O nosso desejo, o nosso querer. E muitas vezes esse querer nosso é problemático, né? É terrível porque não sabe nada do próximo segundo, então fica imaginando coisas, pensando milhares de situações, enfim, só acaba nos fazendo mal. Mas o agir de Deus, o agir de Jesus, o agir do Espírito Santo, ele vai
do jeitinho que Deus quer que aconteça e é da melhor maneira para as nossas vidas. Então ele age no tempo do Pai, não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para nós. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa. O tempo oportuno de Deus. Jesus não chega atrasado, ele não falha. Jesus amava a família de Lázaro, frequentemente esteve com ela, né? Jesus conhecia o sofrimento que essa família enfrentava, mas não reagiu imediatamente. Sua demora tinha um propósito específico. O tempo de Deus, especialmente quando nos parece demorado, pode levar-nos a pensar que ele não está respondendo, né? Ele não nos está respondendo, ou que o faz como não desejamos, mas ele satisfará todas as nossas necessidades de acordo com o seu tempo. E olha, além de ser com o seu tempo e seus propósitos, o quê? Perfeitos, né? Além de ser, por que há o seu tempo? É justamente porque ao tempo dele existe um propósito. Outras coisas se encaixam, outras pessoas são abençoadas, outras pessoas, né, alcançam também a graça de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que bênção, que aula maravilhosa, né? Poder falar de Lázaro, esse milagre tão grandioso que o Senhor Jesus fez, né? E estarmos aqui transmitindo, estou aqui, né, transmitindo a minha opinião, meu pensamento, da maneira a qual Deus colocou aqui no coração para ser feito, não é verdade? Muito bem, então vamos em frente. Ponto 2, então, do capítulo 2, diz o seguinte: defunto ou Lázaro, né? Defunto ou Lázaro. Para Deus, a única mudança é que os que já morreram deixaram, né, essa habitação terrena, mas continuam a existir, como alma e espírito, podendo ouvir plenamente a sua voz. Falando aos saduceus sobre a ressurreição, Jesus afirmou: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Olha que declaração. Lucas capítulo 20, verso 38. É por isso que Jesus, como Filho de Deus, nunca fala defunto, mas sempre Lázaro. Lázaro, vem para fora, né? No verso 43. A ressurreição de Lázaro, portanto, é um chamado pessoal de volta à vida. Jesus chamou Lázaro, ressuscitando. Mesmo depois dessa declaração, o narrador continua a referir-se ao defunto, e o defunto saiu. No verso 44 a gente vê assim. Então Jesus não tem, né, compaixão apenas, mas também poder, tá certo? Jesus não tem apenas compaixão, mas também poder. E todo esse enredo dessa história nos faz meditar assim, né, que a grandeza de Deus vai além do que a gente possa esperar, né? Aquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas vai muito além daquilo que nós possamos pedir ou pensar, assim como diz lá em Efésios 3:20, né? E nós temos que entender que somos limitados e o nosso Deus é grande e poderoso, poderoso demais. E nós somos pequenos demais. Então, ele não apenas sente os nossos dramas, mas também tem poder para resolvê-los. Destacamos a seguir alguns pontos a respeito, né? Olha só. O mesmo Jesus que levantou Lázaro da morte poderia ter rolado a pedra do seu túmulo, mas rolar a pedra era uma obra que os homens poderiam fazer. Esta Jesus ordenou que fosse feita. Jesus não excluiu a participação humana em sua intervenção milagrosa. A ordem é clara: tirai a pedra. Só Jesus tem poder para ressuscitar um morto. Isso ele faz, mas tirar a pedra e depois desatar o homem que está enfaixado, isso as pessoas podem fazer. E ele ordena que façam. Jesus chama Lázaro da sepultura. Se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, todos os mortos sairiam do túmulo. Você concorda com isso ou não? É interessante esse pensamento, né? Mas Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. No dia final, na segunda vinda de Cristo, os mortos também ouvirão a sua voz e sairão do túmulo.
É bem interessante esse apontamento aqui. Marta, né, oscilando entre a fé em Cristo e a impossibilidade humana, já temos falado aqui, interfere na agenda de Jesus, dizendo que agora era tarde demais. Ela sabia que Jesus já havia ressuscitado, né, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, mas agora Lázaro era um cadáver em decomposição. É um pouco diferente das outras duas situações que nós temos, né? Essas duas histórias, esses relatos, que vai falar a respeito da filha de Jairo, que tinha, sim, morrido, mas era naquele mesmo dia, naquele mesmo período ali do dia, né? E também na viúva de Naim, eles estavam carregando o menino. Então agora é diferente porque Lázaro já tem 4 dias, né? E ela mesmo diz, né? Olha, já não cheira bem, tem 4 dias que está ali. Mas, para Jesus, nada é impossível. Ao poder do Senhor, tudo é possível. Basta Ele dizer uma palavra e tudo transforma-se. Tudo aquilo que nós pensamos que foi para o ralo e não há mais como estar de pé diante de Deus, é uma palavra. E o Senhor abençoa. É uma palavra e o Senhor muda a história. O Senhor muda todo o cenário do pecado, traz agora a salvação, tá certo? Então nós precisamos aí, ó, se de repente alguém me ouve aí, tá com algum probleminha, tá com alguma dúvida, alguma coisa, ore ao Senhor, Ele vai trazer conforto ao seu coração. Converse com o seu pastor, converse com o seu professor, com o seu líder. Com certeza Deus, o Senhor, tem poder para transformar o cenário na sua vida. Não importa se há tanto tempo ou pouco tempo. O importante é que nós não podemos deixar de buscar o milagre em Deus. Nós não podemos deixar de dizer ao Senhor, Senhor, somos dependentes de Ti. Precisamos do Teu agir na nossa vida, porque se não for as Tuas mãos, se não for a Tua voz, a Tua palavra, nós não conseguiremos caminhar, nós não conseguiremos ficar de pé. Porque o Senhor tem sempre uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, receba essa palavra, tá bom? Você que aí tem me acompanhado, receba essa palavra, olha só. Vamos lá, então Jesus corrige Marta, né? E ao mesmo tempo encoraja a crer. A fé vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. A fé é o telescópio que amplia diante dos nossos olhos o fulgor da glória de Deus. A incredulidade nos impede de ver a manifestação plena do ser divino. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus quer não apenas que encontramos a solução, mas que nos tornemos a solução. Em vez de duvidar, questionar, lamentar, Marta deveria crer. A porta do milagre é aberta com a chave da fé. Olha só, então, ao invés de questionar, duvidar, lamentar, nós precisamos crer. Sim, Jesus tem poder para transformar vidas. Transformou muitas quando estava em seu ministério. E agora, na vida da igreja, milhares e milhares, né, meus irmãos? Isso daí é até meio tosco eu dizer aqui, mas o Senhor tem poder para fazer muito na nossa vida. Então, se você se sente aí no fundo do poço, entenda que o Senhor, Ele há de te abençoar e a sua palavra vai ser exercida com poder sobre a sua vida. Ponto 3, então, do capítulo 2, que vai nos dizer aqui a ressurreição no presente. Eu destaquei aqui, olha só, a seguinte frase. Mas não demonstrou crer que ele poderia operar milagre de ressurreição no presente, né? Falando de que, assim, Marta demonstrou profundo conhecimento teológico em sua conversa com Jesus. Falou claramente da ressurreição do último dia, além de ter confessado sua fé em Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Isso está lá no verso 27, mas não demonstrou crer que ele poderia operar esse milagre, né, de ressurreição no presente. Esse é um exemplo de como nossa compreensão teológica, por mais profunda que seja, ainda pode apresentar grandes limitações espirituais. Então que nós fiquemos atentos. Na seleção de sinais miraculosos escolhidos por João,
não poderia ficar de fora a demonstração de poder sobre a morte, né? No primeiro sinal, Jesus transforma a água em vinho. No segundo, curou o filho de um oficial do rei. No terceiro, curou o paralítico de Betesda. No quarto, multiplicou pães e peixes. No quinto, foi a demonstração de seu poder sobre a natureza, ao andar sobre as águas agitadas do mar da Galileia. O sexto sinal foi a cura de um cego de nascença. Agora, a glória de Deus revelada pelo unigênito do Pai será demonstrada por intermédio da ressurreição de um morto já em estado de putrefação. Meu Deus. Como já observamos, né? O propósito do sinal era específico e fora anunciado pelo próprio Jesus. A glória de Deus. Expressão que tem um lugar central nesse texto. Quando Marta hesitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus novamente menciona esse propósito. Se creres, verás a glória de Deus. Então, que nós possamos sempre crer para ver a glória de Deus. A lição espiritual que extraímos é: conhecimento teológico é importante, mas sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Olha que mensagem, né? Aqui camuflada aqui nessa história toda da ressurreição. Maria alcançou esse quebrantamento porque tirava tempo para ficar aos pés de Jesus. E nós temos tirado tempo para ficar aos pés do Senhor? Como é ficar aos pés do Senhor? Orando, lendo a Bíblia, meditando nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Não é verdade? Ficar aos pés do Senhor é isso. Né? E aí eu coloquei aqui, né? O texto ele nos leva aqui a Salmo 51, 17, e eu quero fazer menção dele, né? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. E depois Salmos 34, 18, que nos diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Aula maravilhosa falando aí a respeito da ressurreição e porém com muitas coisas aqui que a gente vai meditando na nossa vida, no dia a dia, naquilo que Deus pode fazer e Deus quer fazer em nós e através de nós. Que nós possamos ser aí canal de bênçãos para muitas pessoas, tá certo? Bom, capítulo 3, então, a soberania de Deus. E o ponto 1 diz: acaso ou propósito? Né? O estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não fez e nada faz por acaso. Sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas. Né? Olha só. Uma pergunta, né, que se impõe nesse contexto é: como conciliar o nosso tempo, né, com o tempo de Jesus? Né? O nosso tempo Cronos com o tempo Kairos, né, de Jesus. A experiência vivida por Lázaro e suas irmãs não faz refletir sobre a soberania de Deus. Quando pensamos na soberania de Deus, somos logo tentados a vê-lo realizando sua vontade de maneira implacável, sem a mínima participação do homem nesse processo. É o determinismo de que já falamos, que costuma ser apresentado como rígido ou suave, ou seja, incompatibilista ou compatibilista. Né? Deus é plenamente soberano e, em sua soberania, nos dotou de livre-arbítrio. Crer no determinismo é pisar em terreno pantanoso, em areia movediça. Um dos seus reflexos é considerar o ser humano uma mera vítima de desejos que não tem poder algum de controlar. Olha só, então, a palavra incompatibilista ou compatibilista, o que significa? Né? Então, na filosofia, o termo incompatibilismo designa todas as teorias que defendem que o determinismo e o livre-arbítrio são incompatíveis. Isto é, são inconciliáveis, não podem coexistir. O incompatibilismo é uma tese acerca do problema do livre-arbítrio. Não se trata de afirmar que o determinismo é verdadeiro. Também não diz que somos livres.
limita-se a fazer uma afirmação condicional, se o determinismo é verdadeiro, então somos livres. Tá? Então nós precisamos entender que sobre o acaso ou o propósito, nós ficamos sempre com o propósito, tá certo? A soberania de Deus, ela não pode ser tida como um acaso, talvez, né? Não, mas sim com um propósito do Senhor sobre a vida da humanidade, né? Tudo tem ali o seu tempo, então por isso que falamos do tempo, né? Cronos e Kairos, né? E se Deus é plenamente soberano e a sua soberania nos dotou de livre-arbítrio, né? Então, mesmo que nós escolhamos, né, tomamos uma decisão em uma coisa, em outra, né? Tudo Deus tem o controle na sua mão, nada o vai pegar assim como que um susto, né? Ah, eu não estava esperando isso, e agora? E agora nós vamos fazer assim? Não, isso é para nós, isso é uma coisa para as pessoas que são limitadas, mas para Deus não, Deus conhece o futuro como assim é o presente, né? Muito bem. Meus irmãos, então, ponto 2 aqui, vivendo os propósitos de Deus. Viver os propósitos de Deus, né? Isenta dos sofrimentos? Não. Não nos isenta do sofrimento. Enquanto estivermos nessa vida, né? Se o amarmos, tudo contribuirá para o nosso bem. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo e era plenamente possível que o mestre chegasse a Betânia a tempo de curá-lo, ou poderia curá-lo de onde estava, como fez com o filho do oficial do rei, que morava em Cafarnaum. Entretanto, a enfermidade de Lázaro e sua morte tinham um propósito claro e definido: glorificar o Filho de Deus. Tá certo? Então, nós não estamos isentos de sofrimentos, né? Enquanto estivermos nessa vida terrena. Uma compreensão errada de Deus e de seu relacionamento conosco pode nos levar ao quê? A frustrações espirituais e até mesmo a incredulidade e o afastamento de Deus. No episódio envolvendo os amigos de Jesus que viviam em Betânia, não encontramos nenhum sinal de que o enfermo tenha murmurado diante da ausência de Jesus e da piora de seu quadro, mas encontramos suas irmãs repetindo uma certa frustração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Capítulo 11, 21 e versículo 32 também. Embora não seja possível afirmar que isso representasse uma censura a Jesus, indica, no mínimo, né, que a expectativa que tinham não foi atendida, já que haviam mandado avisar ao mestre da enfermidade do irmão. Já quanto aos judeus que estavam na casa de Marta e de Maria, é possível ver censura pela não insistência ao amigo. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Esses amigos, né, que a gente arruma, tem hora que não ajuda muito, não. Mas, continuando então, precisamos o quê? Discernir as causas e naturezas das circunstâncias que vivemos, quando decorrem de nossos erros, que precisam ser reconhecidos e corrigidos, e quando refletem um propósito específico de Deus, que pode não estar relacionado a um estado de pecado e culpa, não é verdade? Já vimos isso nessa revista. Não entender as circunstâncias que nos cercam, inclusive quando são decorrentes da ação divina, pode nos levar a quadros de frustração. Como resolver isso? E agora? Você sabe responder? Como resolver isso? Essa frustração, buscando a Deus de maneira correta, ou seja, de acordo com a sua palavra. E aí, para isso, né, muito simples isso, né? Claro, buscando a Deus, claro. Mas eu deixei aqui dois versículos. Na verdade são 3, mas em 2 passagens. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro, capítulo 5, 6 e 7. Assim, então são 4 versos. E depois também de Mateus 11, 28 e 29. Olha aí, que texto tão falado, né?
mas com um significado importantíssimo, e agora vindo aqui para, né, colocar para nós aqui e nos dar uma direção. Olha só como diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muito bem, que nós possamos encontrar sim esse descanso, porque em Cristo, em Jesus, nós temos esse descanso, o qual só Ele pode nos dar, não é verdade? Só Ele tem esse poder para nos dar. Bom, ponto 3 então, o soberano intervém, né? Com Lázaro morto e sepultado havia 4 dias, não se via possibilidade de qualquer intervenção de Jesus para reverter o quadro. E como eu já disse um pouco acima, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, disse Marta em João 11:39. Isso nos fala do risco que corremos nesse mundo frio e incrédulo, onde vai se esvaindo a fé em um Deus que intervém na vida humana. Esse é o secularismo, que cresce a cada dia, como um sinal dos últimos tempos. Então, Lázaro desenvolveu um relacionamento profundo com Jesus, a ponto de o mestre encontrar nele alguém em quem podia manifestar sua glória. Isso pode ser visto não somente no fato de ter vencido o período de enfermidade sem vacilar na fé, como também por ter sido ressuscitado e permanecido um amigo dependente de Jesus. Outro sim, a ressurreição de Lázaro fez com que também ele fosse alvo da fúria dos judeus que planejavam matá-lo. Olha que terrível isso, né? Quando nós somos abençoados, sempre vai ter alguém que vai estar planejando nos puxar ali o tapete, vai sempre ter alguém olhando para nós diferente, porque a bênção de Deus nos alcança. E nós vivemos a bênção de Deus por quê? Porque olhamos para Cristo com um olhar de submissão, com um olhar de obediência, com um olhar de amor, né? Com um olhar, como eu já disse, de dependência. E isso causa o que naqueles que, né, não estão de acordo com o Cristo. Eles planejam contra nós. Precisamos, portanto, estar preparados para que a vontade de Deus se cumpra em nós e em toda a sua plenitude. Que Ele nos dê graça para permanecermos fiéis até o fim, crendo em Cristo, a ressurreição e a vida. Olha, eu queria comentar aqui a respeito de uma coisa interessante, né? Porque assim, quando a gente olha para a história de Marta e de Maria, nós vemos ali 2 irmãs agora realmente jogadas ao chão, né? Devido à morte do irmão, aquele que cuidava delas, enfim, né? Com certeza isso para elas, né? A grande pergunta para elas seria: e agora, o que será de nós, né? Porque a dependência no âmbito social daquela época, nessa época em que Cristo veio, era a dependência da figura do homem dentro da casa era muito, muito importante. Em muitas coisas, eu acredito que muitas coisas as mulheres não podiam fazer. Eram os homens que faziam, né? E aí, para essas duas, o que agora esperar? Será que Deus vai fazer algo? O que vai acontecer? Que situação? E daí eu lembrei aqui de uma passagem que está em Mateus 15, do 21 ao 28. E essa passagem diz a respeito da mulher cananeia, né? A mulher cananeia que chegou para Jesus, né? E disse, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí nós vemos uma reação de Jesus um pouco que estranha. Será que sou eu que penso assim? Olha, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Olha, que situação adversa. Que situação onde eu estou buscando
Olha, os discípulos dizem que ela estava gritando atrás deles. E aí, né, Jesus responde, Jesus ele se coloca e dá a sua opinião. E ele respondendo disse: irmãos, Deus, com certeza o Senhor Jesus conhecia o coração das pessoas. E eu tenho certeza que nesse caso, o Senhor usou aquela história, aquela situação, não só para ensinar os discípulos lá, e é claro, né, para nós hoje, que Ele quer sempre se relacionar. O Senhor quer sempre falar conosco e Ele espera de mim e de você uma atitude que o honre, que o louve realmente. E que não seja da boca para fora, mas sim que venha de dentro do coração. E Jesus viu isso nela. Quando ela diz, né? Aí vamos lá, olha só. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? E então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus deu uma negativa para essa mulher. Jesus disse para ela que não iria fazer nada com relação à sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Já na segunda vez no texto, depois lá em cima vai dizer assim, que mais ele não lhe respondeu palavra. Olha, Jesus deixou ela como que no vácuo, né? Ela estava lá falando com ele, estava gritando, falando, dizendo a sua situação, e Jesus não disse uma só palavra, um silêncio da parte de Deus. Mas aí ele vem e os discípulos falam algo e dizem: despede-a, né? Não queremos que ela venha aqui e tal, porque afinal de contas é uma mulher cananeia. Aí Jesus para e dá atenção a ela. E rapidamente um diálogo se desenvolve. E ela diz, e ela então chegou a ele e adorou, né? Dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E aí sim ela vem e rasga seu coração e diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Essa expressão que ela coloca, essa humilhação, né, que ela se coloca, olha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se humilha diante de Jesus e de todos aqueles que estavam ali. E eu quero fazer menção, mais uma vez, de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Justamente foi o que ela fez. E para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E assim, um comparativo, né? Eu fiz aqui um comparativo com essa angústia, esse pedido que as irmãs de Lázaro fizeram, mas elas tiveram que aguardar o tempo oportuno, o tempo certo, né? O tempo de Deus, o tempo que o Senhor foi, o tempo em que o Senhor chegou e curou e resolveu a situação, fez da maneira a qual ninguém jamais esperava, da maneira a qual ninguém jamais tinha visto. O Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor trouxe de volta a vida a Lázaro, e foi com certeza maravilhoso. Para a conclusão, a ressurreição de Lázaro foi uma clara oportunidade de Jesus revelar aos judeus seu poder sobre a morte,
Estava próximo o dia da consumação de seu ministério terreno, com sua morte e triunfo pessoal sobre esse terrível inimigo, a fim de que agora nós também tenhamos nele a vida eterna. A morte não poderá nos deter. Temos vitória assegurada por Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, olha, que Deus abençoe a vida de cada um que chegou por aqui. Eu fico deixando aqui, finalizo deixando o meu pedido para que você se inscreva no canal se você está me ouvindo aqui, chegou até o final do vídeo, final da aula. Se inscreve, deixa o like, compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? Deixa um comentário aí do que você achou de eu ter feito dessa forma esse vídeo, Se você me acompanha aí por algum tempo, sabe que nunca fiz assim, no estilo podcast. Mas é bênção, infelizmente, por esses dias está muito corrido, realmente bastante conturbado as coisas e está difícil de desprender, para fazer todo o vídeo, a arrumação dele. Mas estamos aqui compartilhando com os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no coração, tá bom? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dos irmãos e, se Deus assim permitir, o Senhor não voltar, até a próxima aula.